Olá, boa noite. Boa noite. Homens do Corpo de Bombeiros buscam por sobreviventes nos escombros do prédio que desabou após incêndio no centro de São Paulo. 150 famílias ocupavam irregularmente o prédio construído em 1966. Vi o momento exato do desabamento. O presidente Michel Temer, que passou o feriado em São Paulo, esteve no local e foi hostilizado. O 1º de maio no Brasil e no mundo. Estados Unidos fecham um acordo preliminar com o Brasil sobre as taxas de importação de aço e alumínio. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Nós começamos o Rede TV News de hoje falando sobre a tragédia no centro de São Paulo. Um incêndio provocou o desabamento de um prédio de 24 andares durante a madrugada. O Corpo de Bombeiros faz buscas por sobreviventes no local. A repórter Caroline Rosito está na região e fala agora ao vivo. Boa noite, Carol. Quantas pessoas estão desaparecidas, hein? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Até agora, 34 pessoas que moravam aqui no local não foram localizadas ainda. Mas, oficialmente, o Corpo de Bombeiros fala em apenas uma pessoa desaparecida. O homem identificado seria Ricardo. Ele estava sendo socorrido, resgatado pelo Corpo de Bombeiros quando caiu durante o desabamento. Desde o começo do dia, o Corpo de Bombeiros está aqui fazendo a retirada de pequenas estruturas e a busca por sobreviventes. Mas o maquinário pesado deve começar apenas em 48 horas, porque eles têm que respeitar esse prazo de segurança. Agentes da Prefeitura também estão aqui. Até agora, 317 pessoas de 118 famílias foram cadastradas e levadas para os abrigos. Elas estão receberam alimentos, todo o apoio ali, estrutura da Prefeitura. As equipes da Prefeitura também continuam aqui durante a noite para receber essas famílias, cadastrar essas famílias que ainda faltam se apresentar. Vamos acompanhar como tudo aconteceu na reportagem. Este vídeo foi gravado por uma moradora da região e mostra o fogo consumindo o prédio. Segundos depois, a estrutura vai abaixo. Na rua, mais desespero. Pessoas correm logo após o desabamento. Sai fora, sai fora. O trabalho dos bombeiros é interrompido pela cortina de fumaça. O incêndio começou ainda no início da madrugada, por volta de 1h30 da manhã, no 5º andar do prédio. Em poucos minutos, a região foi tomada por viaturas. Cerca de 150 bombeiros foram chamados para combater as chamas. Em frente ao edifício, muito concreto e ferros retorcidos. Pela manhã, a destruição ficou ainda mais clara. Uma igreja e 2 edifícios vizinhos ao prédio da tragédia também foram atingidos. Segundo a prefeitura, o local era ocupado por cerca de 150 famílias em meio a condições precárias. Era um prédio comercial, então ele não tinha nenhum preparo para poder receber essas famílias. A Prefeitura Regional aqui já está, inclusive, em processo sempre de diálogo para poder retirar o lixo que se acumulava lá dentro. Os bombeiros ainda não encontraram nenhum corpo sob os escombros, mas afirmaram que pelo menos uma pessoa está desaparecida. É um homem que era resgatado no momento do desabamento. O bombeiro já tinha amarrado essa vítima com uma corda. Foi exatamente no momento que o prédio veio ao chão, quase que o bombeiro cai junto. O bombeiro voltou para a escada de bombeiros e a vítima caiu. Cães farejadores ajudam nas buscas, mas os bombeiros devem esperar até 2 dias para usar máquinas como retroescavadeiras na estrutura do prédio. Os trabalhos podem durar até 1 semana. Debaixo de protestos, o presidente Michel Temer, que passa o feriado em São Paulo, visitou o local e prometeu auxílio às famílias. Eu não poderia deixar de vir aqui sem embargo dessas manifestações
porque afinal eu estava em São Paulo e ficaria muito mal eu não comparecer aqui para dar exatamente apoio àqueles que perderam suas casas. Ainda não se sabe o que provocou a tragédia, mas a suspeita é que um curto-circuito ou um acidente com um botijão de gás causou o primeiro foco do incêndio no 5º andar do prédio. O edifício foi construído em 1966 e considerado um dos mais modernos de São Paulo na época. O prédio pertencia à União e já foi sede de uma agência do INSS e também da Polícia Federal, mas estava há 17 anos abandonado. Em 2015, o imóvel foi avaliado em 21 milhões de reais. Foi a leilão, mas não houve nenhum interessado. Atualmente, o governo federal negocia o repasse do imóvel à prefeitura. As 150 famílias que moravam no prédio agora estão em uma praça à espera de onde ir e dependendo de doações. Pessoas comuns e muitas vezes humildes são as que mais têm se comovido. O choro é de quem perdeu o pouco que tinha. Deitadas em camas improvisadas no meio da praça, as crianças dormiam, inocentes, enquanto os adultos ainda tentavam entender o que aconteceu. Esse morador conta que o incêndio pode ter começado no 5º andar, onde morava uma família. Estava cozinhando numa latinha de cerveja, sabe? Cozinhando com álcool de posto. Nessa aí eles começaram a discutir. Aí eu acho que esse álcool tava apagando, ele foi lá e foi jogar mais o marido da mulher, né? Aí nessa que jogou mais, aí o fogo estralou e pegou em tudo. O incêndio se alastrou rapidamente. O último cadastro da prefeitura em março diz que 400 pessoas de 150 famílias ocupavam o prédio. Pelo menos 25% seriam estrangeiras. Além do combate ao fogo, os bombeiros iniciaram a busca por possíveis vítimas no meio dos escombros. Helicópteros e cães farejadores auxiliaram. 3 pessoas desaparecidas, né? Que 2 gêmeas, daí a mãe da pessoa. O resto tá tudo aqui embaixo. Fora um homem também, que eu não lembro o nome dele, também morava no 10º andar. Sem orientação, os desabrigados foram para a porta dessa igreja. Quando a notícia se espalhou, logo no início da manhã, começaram a chegar também as doações, as demonstrações de solidariedade do povo aqui de São Paulo. Aqui tem muito pão que uma padaria aqui pertinho mandou, tem roupas que os vizinhos trouxeram, tem leite, tem açúcar e tem muita gente aqui na fila para entregar seus mantimentos, suas doações e dar essa demonstração de solidariedade com as vítimas desse desabamento, com os desabrigados. Inclusive aqui na frente tem muita gente também esperando informação porque não tem para onde ir. Nós perdemos tudo, não tem nem onde ficar, mas graças a Deus saíram com vida, certo? O que vocês estão trazendo aí? Nós trouxemos leite e bolachas salgadas, bolachas doces. Antônio saiu de Guaianazes a 2 horas do centro para ajudar os desabrigados. Eu levantei 5 horas da manhã quando aconteceu, já pensei logo de trazer alguma coisa. O que tem de doação já aí? Aqui tem leite, tem pão, tem Danone para as crianças, tem roupa chegando. As doações partiram de pessoas humildes. Seu Raimundo resolveu dar R$50 para uma moça que está agora desabrigada com a filha pequena. Todo mundo precisa ajudar essas pessoas. Hoje eles estão passando, amanhã eu posso passar por esse momento. O cabeleireiro veio trazer o que tinha sobrando em casa. Que pena que a gente não tem condições assim melhor para ajudar eles, né? Então a gente faz o que pode, né? Vamos voltar ao local da tragédia, conversar com a nossa repórter Caroline Rosito, que agora está acompanhado aí do responsável também por esse rescaldo no incêndio, que é o capitão Marcos Palum, do Corpo de Bombeiros. Carol. Amanda, como você falou, a gente está aqui com o capitão Marcos Palum. Eu vou perguntar, capitão, boa noite. Eu queria saber nesse momento como estão os trabalhos dos bombeiros neste momento. O Corpo de Bombeiros ele tem cerca de 100 profissionais atuando agora no local do desabamento, contendo os pequenos focos e também fazendo uma adaptação aos quadrantes que a gente delimitou de área
para as buscas, ali próximo da igreja, que foi bastante afetada pelo colapso, e dessa forma fazendo os trabalhos ali manuais, para que a gente consiga retirar pequenas partes de escombros, tijolos, telhas, que foram bastante afetadas naquela região, e no qual agora a gente vai manter toda essa estratégia até que a gente consiga localizar as vítimas no interior da edificação. Por que existe esse prazo de 48 horas para as máquinas pesadas entrarem aqui no local? Porque a gente identifica através de até protocolos internacionais a possibilidade que a gente tenha de dar uma sobrevida. Se alguém esteja lá dentro de forma que foi atingida, mas ela está num bolsão de ar, não seria adequado a gente fazer uma movimentação de algum pilar, de alguma laje que pudesse criar ali algum problema, pequenos colapsos ali internos, mesmo da edificação dessa forma. Então a gente precisa seguir nessa estratégia, porque nós temos informações de vítima que ela foi atingida no momento do incêndio. Então, assim, a gente vai tratar esse local dessa forma, onde a gente tenha vítimas e que a gente vai fazer essa remoção de ordem técnica, não de ordem que a gente possa movimentar e causar mais problemas ainda nessa edificação. São 34 pessoas que ainda não foram localizadas, mas não significa, né, capitão, que elas estão debaixo aqui dos escombros. Apenas uma oficialmente que vocês trabalham, que está desaparecida. Como ter certeza desse número, que essas pessoas realmente não estão aqui no local? A própria assistência social da Prefeitura de São Paulo vem fazendo um trabalho muito importante de localização dessas pessoas. No início da tarde nós tínhamos 34 pessoas já foram, 11 pessoas foram localizadas e agora nós temos um número de 34. A gente sabe que com o andar das próprias operações esse número pode cair, podem localizar outras pessoas que talvez nem estavam aqui no dia ou estavam em outro local, e isso certamente vai ser importante para o Corpo de Bombeiros seguir nas suas buscas e também na sua estratégia. Você falou muito em estratégia. Qual é a estratégia, então, essa primeira estratégia que vocês estão seguindo até essas 48 horas e a partir daí, quais são os próximos passos? Nós dividimos a parte da edificação em 4 quadrantes e esses quadrantes nós vamos atuar de maneira que as equipes ficam concentradas num único quadrante, removendo os entulhos, removendo os escombros, buscando indícios através ali de uma câmera térmica, através de um cão farejador que possa delimitar uma área de buscas, ou se não, alguns objetos, como por exemplo a gente acabou visualizando e localizando a corda que foi usada pelo sargento Diego no resgate da vítima, do Ricardo. E isso certamente a gente sabe que se a corda está ali, os objetos estão ali, possivelmente a vítima esteja ali. Então por isso que a gente começou por esse quadrante. E a gente vai manter essa estratégia porque é a estratégia que a gente tem de operações e que normalmente dá certo para esse tipo de ocorrência. Qual é a expectativa, então, nas próximas horas? Como é que é possível a gente determinar esse prazo? Nas próximas horas o Corpo de Bombeiros vai permanecer no local, não sairemos daqui até que as vítimas, ou a vítima somente, seja localizada e também todo o local esteja em segurança. É uma situação difícil, a gente sabe disso, pode perdurar por semana, mas as equipes estão imbuídas nesse objetivo e certamente a gente vai conseguir atingi-los. Capitão, para a gente encerrar, o risco de desabamento em prédios em volta aqui do local, existe ou novos incêndios? Não temos agora essa informação de novos incêndios, todos os focos foram combatidos e somente na igreja, que a gente tem ali do lado, que ela sofreu bastante com o colapso estrutural. Atingiu parte do telhado, atingiu vigas, pilares, que certamente ela vai precisar ter obras para garantir a sua sustentação e ela vai ter que ficar interditada com o risco ali de desabamento também. Obrigada pela sua participação. Amanda. Obrigado, Carol. Parabéns aí ao Corpo de Bombeiros pelo brilhante trabalho que está sendo feito no resgate deste prédio que desabou em São Paulo. E o prefeito da cidade, Bruno Covas, deu uma coletiva para falar sobre a situação das famílias que moravam no local do desabamento. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social já cadastrou 118 famílias que estavam morando naquele prédio, 320 pessoas. As equipes, inclusive com os carros, vão ficar lá durante a noite toda, para poder levar para os equipamentos
da Prefeitura. São, no total, 107 equipamentos, 107 possibilidades que eles têm de acolhimento, onde eles vão receber alimentação, banho, local para dormir, enfim, todo o apoio está sendo providenciado para estas famílias. A gente espera nas próximas 48 horas já disponibilizar esta lista para o governo do estado, porque é isso que permite que eles passem a receber o auxílio aluguel, que é de R$ 1.200 no primeiro mês e R$ 400 nos meses subsequentes. Nós, em até 30 dias, devemos aí, então, apresentar uma solução definitiva que o secretário Fernando Chucri já começou a discutir, tanto com o governo do estado, quanto com o governo federal, para estas famílias. A favor das ocupações, o pré-candidato à presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, também é líder do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, falou sobre o incêndio no centro da capital paulista. Não era uma ocupação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, mas o MTST é solidário às famílias, está organizando campanhas de arrecadação e estamos cobrando do poder público alternativa habitacional. Onde é que essas famílias vão dormir essa noite? Tem um monte de gente desabrigada, né? Então é preciso ter investigação rápida, as buscas seguirem com rapidez e ter também alternativa habitacional para as famílias. Bem, nós vamos conversar agora com o comentarista de segurança, Jorge Lordello, sobre essa tragédia em São Paulo, né, Lordello? Uma tragédia anunciada, esse desabamento, pela falta de segurança do prédio que estava invadido ilegalmente, né, Lordello? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Guilherme Boulos, um dos líderes do MST, acabou de falar. Ele se manifestou cobrando investigação, cobrando uma série de coisas. Mas há um detalhe nessa história que eu entendo, Augusto, que é uma sujeira enorme. Informações vieram à tona que esses moradores, esses sem-teto que ocuparam esse prédio, boa parte deles, Augusto, cobravam, tinham que pagar um aluguel de 300 a 450 reais. E aí, Augusto, eu não entendo mais nada. São pessoas carentes que entraram nesse prédio público da década de 60 e passaram a morar desde 2006. Ok, mas por quê? Para quem que eles pagavam o aluguel? E quando não pagavam, eram retirados à força? Então, a gente já começa a ouvir nas redes sociais, Augusto e Amanda, o termo de milícia vertical, que é o que acontece no Rio de Janeiro. Os milicianos do Rio de Janeiro cobram taxas dos moradores de bem. E agora nós ficamos realmente estarrecidos com essa notícia. É óbvio, a tragédia que ocorreu, o prédio que despencou, o incêndio, a morte talvez de uma ou mais pessoas, mas também temos que investigar o que tem acontecido de uma série de invasões e agora essa notícia, Augusto, de cobrança de aluguel de pessoa carente quando entra em prédio público invadido. E a gente teme, né? Acho que o temor de todo mundo, Lordello, é que essa tragédia se repita, porque a gente sabe, a gente estava conversando até anteriormente, né, que há pelo menos 70 prédios ocupados somente no centro da capital paulista e 200 imóveis ocupados irregularmente em toda a cidade. Então são milhares de famílias carentes, acabam ocupando esses imóveis naturalmente para morar perto do trabalho, mas o temor é que uma tragédia como essa aconteça novamente. Não tenha dúvida, a gente sabe que os prédios são antigos, os prédios são invadidos e principalmente, e o pior deles, Amanda, é quando o prédio tem elevador. O elevador é óbvio, não vai funcionar porque a manutenção é muito cara, detritos e lixos jogados nesse local. E o que aconteceu nesse edifício no Paissandu é o que acontece muitas vezes nas comunidades carentes. As pessoas embriagadas, drogadas, se discutem e geram um incêndio. E quando você tem incêndio num prédio, as consequências são muito grandes. Outro detalhe que chama a atenção é que desses 300, 400 moradores que ali residiam, Amanda, é uma surpresa também para as pessoas que moram em São Paulo. 25% são estrangeiros ilegais que vieram para o Brasil, acabaram em São Paulo e estavam morando no centro de São Paulo, nesse prédio público pertencente ao governo federal e que também estavam, de alguma maneira ou de outra, pagando uma taxa, pagando um aluguel, não se sabe ainda para quem.
Lordelo, era um prédio inabitável, né, sem nenhuma segurança, e o lixo que se acumulou no local facilitou até a propagação do incêndio, não foi? Mas não tenha dúvida, naquele vão dos elevadores que não funcionavam, acabou virando, na verdade, Augusto, uma grande caçamba de lixo. Os moradores ali jogavam naquele local o lixo. E quando aconteceu um incêndio ou uma explosão no 5º andar, foi muito fácil se alastrar esse fogo. Quando nós observamos a imagem, Augusto, do prédio queimando, me chamou a atenção inicialmente porque o fogo não era localizado no 5º andar, e sim no prédio todo. E isso, ao meu ver, causou um incêndio de grande proporção, 700 graus de temperatura, derreteu a estrutura do prédio que veio ao solo. Portanto, o ideal, nesses casos, em qualquer tipo de invasão dessa natureza, é que haja rapidamente, Augusto, um processo de reintegração de posse, que essas famílias possam, eventualmente, morar ou ter um aluguel digno. E o prefeito de São Paulo falou, já foi colocado à disposição o valor inicial de R$ 1.200 mensais, depois, em seguida, mais R$ 400, para que essas pessoas possam ter uma moradia digna. O mais interessante é que o movimento que promoveu essa invasão chama-se o Movimento de Luta pela Moradia Digna. Só que lá não tinha moradia digna. Eu tive acesso a algumas informações de pessoas que estiveram lá, repórteres da Rede TV, que foi constatado pelas pessoas que moravam lá perto, Augusto, que era uma verdadeira sujeira, que era uma tragédia anunciada. E realmente essa tragédia se manifestou e veio a público nesta madrugada, um dia que deveria ser de comemoração. Dia do Trabalho virou um dia muito triste para nós que moramos em São Paulo. Não dá mais para permitir esse tipo de invasão, né, Lordelo? Obrigado pela sua participação. No Rio de Janeiro, um grande incêndio destruiu parte do centro de distribuição de uma rede de farmácias. O fogo começou pela manhã. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e chegaram no local 1 hora depois. A forte fumaça podia ser vista a quilômetros de distância. Motoristas que passavam pela rodovia Presidente Dutra, principal via que liga Rio a São Paulo, registraram um incêndio. Coisa de doido, mano. Coisa de doido. Muito quente, calor tá insuportável. No local funciona um centro de distribuição de remédios de uma rede de farmácias. De acordo com a drogaria Pacheco, ninguém trabalhava no momento do incêndio e, por isso, não houve vítimas. A empresa esclareceu ainda que está apurando todos os detalhes do ocorrido. Criminosos incendiaram um ônibus na periferia de Fortaleza na noite de ontem. Segundo a polícia, os criminosos mandaram os passageiros descerem do ônibus e depois queimaram um veículo que ficou totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros foi chamado para apagar as chamas. Ninguém ficou ferido. A motivação do ataque ainda é investigada. Um intenso tiroteio assustou os moradores da favela da Rocinha, zona sul do Rio de Janeiro, hoje de manhã. De acordo com a Polícia Militar, PMs que atuam no cerco à comunidade foram atacados por criminosos em um local próximo ao túnel da autoestrada Lagoa Barra. O trânsito na região ficou interrompido por cerca de meia hora. Ninguém ficou ferido. E hoje quem foi ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo, para aproveitar o feriado, passou por momentos de tensão. Criminosos que fugiam da polícia invadiram o local e fizeram uma mulher refém. Houve troca de tiros, um policial e um criminoso ficaram feridos. Os criminosos tinham acabado de roubar uma casa no bairro do Campo Belo. Durante a fuga, eles invadiram o parque e roubaram uma viatura da Guarda Civil Metropolitana. Um guarda civil foi baleado na perna. Os criminosos, quando perceberam a presença da polícia militar, iniciaram fuga atirando contra os nossos policiais. Tá? Na fuga foram realizados aí vários roubos pelos criminosos, trocaram de veículos por algumas vezes, tá? E trocaram tiros com nossos policiais. Os bandidos deixaram o parque e trocaram tiros com a polícia. Em seguida, eles invadiram esta casa vizinha. Uma mulher que estava no local foi feita refém. Um dos bandidos se entregou logo no início das negociações. Mas o segundo criminoso só aceitou se entregar horas depois, com a presença da imprensa. Os bandidos se entregando, ele acabou de sair aqui na frente da casa.
Está ajoelhado, a gente está Foi mostrado para ele que a sacada seria o lugar mais tranquilo, ou seria um lugar neutro, na realidade. Local neutro em que ele poderia se apresentar e, naquele momento ali, teria garantido a sua vida, a sua segurança, a integridade. Em Curitiba, o Dia do Trabalhador foi marcado por vários atos que reuniram manifestantes do PT de várias partes do país. Nós vamos ao vivo à capital paranaense conversar com a nossa repórter Débora Oliveira, que participou, acompanhou todo esse dia de manifestações. Débora, como é que está a situação por aí agora e como é que foi o dia? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Olha, agora está tudo tranquilo por aqui, Amanda. Os atos já chegaram ao fim, mas durante o dia de hoje, várias ruas e avenidas aqui de Curitiba foram tomadas por centrais sindicais de todo o país. Por isso, hoje, esse Dia do Trabalhador foi considerado um dia histórico para eles, porque pela primeira vez eles conseguiram realizar um ato unificado dessa forma. Durante a tarde, a manifestação se concentrou lá na Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, onde vários líderes do Partido dos Trabalhadores e também de outros partidos da base aliada realizaram discursos e, além disso, artistas nacionais realizaram alguns shows, como vocês podem acompanhar nas imagens. A Polícia Militar confirmou a presença de 5.000 manifestantes na Praça Santos Andrade e durante a manhã, logo aqui atrás de mim, na vigília em apoio ao ex-presidente Lula, que fica a cerca de 150 metros da entrada do prédio da Polícia Federal, cerca de 2.000 pessoas foram registradas pela Polícia Militar pela manhã. Aliás, foi exatamente aqui, Amanda, em que eu e o repórter cinematográfico, durante a manhã de hoje, fomos hostilizados pelos manifestantes quando chegávamos para trabalhar. Nós queríamos apenas realizar o nosso trabalho, fazer a cobertura de toda a movimentação aqui no local, mas os manifestantes impediram a nossa entrada e, infelizmente, situações como essa estão se tornando rotineiras para todos os colegas da imprensa que estão fazendo a cobertura da prisão do Lula. Olha só na reportagem. O dia começou cedo na vigília em apoio ao ex-presidente Lula na região da Polícia Federal. Centenas de manifestantes chegaram de todos os lugares do país, carregando faixas e bandeiras do partido. Eu e o repórter cinematográfico Oséias Oliveira fomos barrados pelos manifestantes, desconfiados com o teor da reportagem. Fomos hostilizados. Até que mandaram nos retirar. Permanecemos no local após passar pela barreira de proteção feita pela Polícia Militar. Desde o dia 7 de abril, quando o ex-presidente Lula se entregou aqui na Polícia Federal de Curitiba, que a Prefeitura da cidade conseguiu na Justiça um interdito proibitório, ou seja, uma liminar para garantir o bloqueio das ruas aqui no entorno do prédio da Polícia Federal. Essa determinação da Justiça continua sendo obedecida. O bloqueio, ele permanece e hoje foi até reforçado. Hoje, devido a essas atividades, nós fizemos um reforço no nosso policiamento para garantir, logicamente, o direito de manifestação, garantir a segurança de todos que passam pelo local, dos moradores e transeuntes dos locais. Próximo à vigília Lula Livre, o ex-presidente, que está preso na Superintendência da Polícia Federal, recebeu um Bom Dia Lula e depois aconteceu um ato religioso. Em seguida, alguns políticos da base aliada do PT e representantes sindicais discursaram. O que é que nos une? Eu acho que é importante reafirmar isso. Nos une a luta pela democracia. O ex-prefeito de São Paulo e atual coordenador do plano de governo Lula, Fernando Haddad, do PT, reafirmou que Lula é o primeiro e único plano do partido para a presidência da República. Nós não estamos sem instrumentos para corrigir o que nós consideramos uma injustiça. Os instrumentos estão aí e nós vamos usá-los à exaustão para provar o nosso ponto. De que o Lula foi condenado sem prova, tem que ser absolvido e ter a sua candidatura registrada. Por volta do meio-dia, a militância saiu em direção à Praça Santo Andrade, no centro de Curitiba, onde outros atos estavam programados para o dia de hoje. E o 1º de maio levou às ruas milhares de pessoas em várias partes do Brasil. Em Belo Horizonte, a fé reuniu católicos na tradicional missa do Dia do Trabalhador. Ainda era cedo quando 5.000 pessoas enfrentaram o sol e o calor para comemorar o Dia do Trabalhador. A missa, realizada há 42 anos na região industrial de Contagem, na Grande BH, teve agradecimentos e protestos contra as mudanças nas relações trabalhistas.
A celebração também serviu para manifestar o descontentamento. Não podemos transferir para Deus a responsabilidade de gerar empregos. Muitos vieram buscar na fé a força para seguir em busca de um trabalho. Mesmo após o incêndio, as centrais sindicais mantiveram o ato de 1º de maio em São Paulo. A Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte, foi palco de uma manifestação política organizada pela Força Sindical. Milhares de pessoas se reuniram desde cedo. Em meio ao evento, com diversas apresentações musicais, lideranças defenderam a geração de empregos e previdência sem privilégios, além de salários e direitos iguais para mulheres. Na Praça da República, também no centro da capital paulista, a comemoração do Dia do Trabalho, organizada pela CUT, também teve shows musicais. Artistas e lideranças políticas se revezaram no palanque, pedindo por mais empregos. Infelizmente foi um dia triste também, porque o desemprego em todo o país é muito alto, são 13 milhões e 700 mil desempregados em todo o país. Por isso, esse 1º de maio foi dia de busca por emprego para milhares de pessoas no Rio de Janeiro. O estádio do Engenhão ficou lotado de desempregados que querem uma das 5 mil vagas oferecidas por 120 empresas. Todos em busca de uma oportunidade de emprego, justamente no Dia do Trabalho. Elir foi um dos primeiros. Chegou 8 horas da manhã de ontem. 24 horas esperando para entrar. A gente só cochilou, né? Deu uma cochilada de 2, 3 horas só e o restante fica acordado. Quem resistir até o final consegue. A noite por aqui foi longa. Cada um deu um jeito para seguir firme. Vamos sentar na cadeira, todo mundo vai sentar na cadeira. A fila faz uma volta completa no estádio do Engenhão, na zona norte do Rio. Difícil saber exatamente quantas pessoas estão aqui, mas elas representam o que está acontecendo no Brasil. São 13 milhões e 700 mil desempregados, de acordo com o IBGE. O número de desocupados aumentou 11,2% no primeiro trimestre deste ano, em relação aos últimos 3 meses de 2017. A gente corre atrás, eu trabalho desde os 14 anos, ficar parada agora é meio complicado, né? Lá dentro, um mar de gente. Haja criatividade para fazer o tempo passar. Esperamos 4 horas para chegar aqui. E eu e minha esposa aqui estão jogando uma cartinha para passar o tempo, até chegar a nossa vez de fazer uma entrevista. A crise é tão grande que mesmo com curso superior e experiência em multinacional, o Marco está desempregado há 2 anos. Dependendo de família, da esposa, de vender uma água no sinal. Hoje vai dar tudo certo, vou estar empregado, se Deus quiser. Bem, vamos voltar a falar sobre o desabamento do prédio no centro de São Paulo nessa madrugada. A repórter Caroline Rosito está por lá e acompanha todo o trabalho de rescaldo. Pois não, Carol? Augusto, olha, o Ministério Público de São Paulo anunciou no início da tarde a reabertura do inquérito que apurava a falta de segurança do edifício. A investigação foi encerrada há cerca de 45 dias. Hoje, segundo a Promotoria de Habitação e Urbanismo, o inquérito, que durou quase 2 anos, foi encerrado porque órgãos como a Defesa Civil não apontaram a necessidade de interditar o prédio. Agora, os promotores querem investigar as causas dessa tragédia. Nos próximos 45 dias, a Defesa Civil também vai fazer um levantamento de 70 prédios ocupados aqui na área central, na zona central de São Paulo, para avaliar a situação de cada um deles. Em toda a cidade, há cerca de 100 edifícios ocupados irregularmente. Augusto. Muito obrigada, Carol. Nós voltamos para falar com o nosso comentarista de segurança, Jorge Lordello. Isso que a Carol apontou é uma informação muito importante. Quer dizer, o Ministério Público Estadual já investigava, havia um inquérito sobre o risco de desabamento desse prédio, que já durava quase 3 anos, esse inquérito, depois de um atestado, um laudo da Defesa Civil, dizendo que não havia risco iminente de desabamento. O que o MP fez? Foi lá e arquivou esse inquérito. Isso faz apenas 45 dias. Agora retomou. Mas agora é tarde, né, Lordello? É necessário esclarecer essa situação? Houve erros ou uma sucessão de erros aí? Amanda, eu quero fazer uma comparação do que aconteceu nesse 1º de maio em São Paulo
com o que aconteceu na tragédia na Boate Kiss. O que nós vamos ter agora em São Paulo é a mesma investigação que ocorreu no sul do país, na cidade de Santa Maria. Ou seja, uma tragédia, um fogo, a gente sabia que ia ser uma tragédia anunciada e essa investigação, feita pela Polícia Civil, feita pelo Ministério Público, vai apurar inicialmente o quê? O porquê que o prédio desabou. Ficou muito claro que nós já apresentamos aqui que no 5º andar houve uma discussão de um casal. Esse casal mexia com fogo, ou uma panela de pressão, ou a questão do próprio botijão de gás, e houve uma explosão, esse prédio pegou fogo por inteiro, derreteu e veio a cair. Ok, a apuração tanto do Ministério Público como da Polícia Civil, inicialmente é descobrir as causas do desabamento. Mas há uma apuração paralela também, Amanda, que é o seguinte: as autoridades responsáveis em fazer essas vistorias e avaliar essas condições também serão investigadas para verificar se há ou não responsabilidade. Negligência nesse caso, né? Sim. Lordelo, existem denúncias de que os invasores, os moradores, pagavam aluguel para estar ali. Não é? Isso é um absurdo. Não é? Olha, na verdade, a gente tem primeiro a questão do desabamento, né? A questão do fogo terrível. Mas logo em seguida surgiu, Augusto, essa notícia que seria um aluguel. E na realidade as pessoas já se manifestaram nas redes sociais, elas não estão entendendo. Como é que é isso, Lordelo? A pessoa é humilde, a pessoa é carente, ela se reúne no movimento. Esse movimento invade um prédio público no centro de São Paulo. E aí essas pessoas pagam aluguel? Espera um pouquinho, paga para quem? Paga quanto? O que tem corrido aí em Boca Pequena era de 300 a 450 reais. Eu não entendi. Família humilde pagando aluguel em prédio invadido? Então, nós temos, na verdade, duas notícias. A notícia trágica do desabamento deste prédio e também, agora sim, essa notícia que pode ser o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, que as milícias fazem, que é cobrar de gente honesta para servir algum tipo de serviço. Então, a gente espera essa apuração e o que a gente verificou nas redes sociais, Augusto, já são as pessoas chamando de milícias verticais. E levanto aqui ainda uma segunda discussão. E as outras invasões? A Amanda Klein levantou que só em São Paulo, né, Amanda? São quase 70 prédios. Será que nesses outros... Informações da Secretaria de Habitação. Da Secretaria. Né? Será que nesses outros prédios também se cobra aluguel? Para quem? E se a pessoa não paga, ela é retirada do prédio invadido? Isso me cheira muito mal. E a gente espera as cenas dos próximos capítulos para a gente verificar a seriedade desses movimentos quando invadem prédios públicos. Não é só em São Paulo, não. Brasil inteiro. Agora, Lordelo, será que você fez essa comparação com as milícias no Rio de Janeiro? E no Rio de Janeiro isso acontece por causa da ausência do Estado. Será que a gente tem que atribuir também, ou tem que responsabilizar, isso tem que ser apurado também, a responsabilidade dos entes públicos? Porque a gente sabia, por exemplo, que esse prédio era da União, aí estava cedido para a Prefeitura, nenhum dos dois poderes pediu a reintegração de posse. Como atribuir responsabilidade a todos os envolvidos? Amanda, a sua pergunta ela é muito importante e complexa. Eu vou te trazer a seguinte notícia. A gente comentou aqui também que 1/4 dessas pessoas que ali moravam são estrangeiros que vieram ilegalmente ao Brasil. Ok, a gente sabe que um prédio invadido, lá nós temos a moradia de 300, 400 pessoas, crianças, idosos, e é óbvio que aquele terreno não entra mais o poder público. São pessoas que dominam aquele determinado local. E a informação que nós tivemos é que a sujeira havia acampado esse prédio, ratos entrando e saindo, pessoas que puxavam de locais e de posses a questão também da energia. Ou seja, uma situação completamente anômala numa região central de São Paulo, que é o Largo do Paissandu. O ideal, é óbvio, havendo uma invasão dessa natureza, é que houvesse uma reintegração de posse rápida, em que essas famílias fossem cadastradas e colocadas em moradias dignas temporárias até a construção de casas populares. Mas a gente verifica que isso não tem acontecido. Lordelo, qual seria então o seu conselho para essas pessoas não serem atraídas para essas armadilhas desses movimentos sociais? Né? Augusto, eu acho que você tocou num ponto agora. Se essa informação do aluguel é verídica, você usou um termo que eu achei fantástico, são armadilhas. Como é que alguém humilde se instala num prédio público e vai pagar R$450
prefeito de São Paulo acabou de falar que a Prefeitura de São Paulo está oferecendo e vai oferecer, primeiro mês, R$ 1.200 para uma moradia temporária e nos outros meses R$ 400. Então, como é que você aceita entrar num movimento chamado popular e pagar aluguel? Isso está errado, isso não é movimento popular. Movimento popular é outra coisa, são pessoas que criam uma entidade para defender o povo e não nesse caso, entidades que cobram dinheiro da pessoa pobre. Isso é inadmissível e você usou a palavra muito bem. Se isso for verdade, para mim, Augusto, é uma armadilha. Eu só queria fazer uma última pergunta rapidinho, então, Lordelo, sobre a hora do desabamento, daquele resgate daquele rapaz, o que deu errado naquele momento? Olha, tem coisa na vida que às vezes acontece para o bem e tem coisa que acontece para o mal. A gente levantou um dos bombeiros, que é um sargento, se não me engano é sargento Rafael, uma pessoa que está fazendo um trabalho perfeito, arriscando a própria vida. Augusto, ele estava no prédio colado, ele já havia lançado já a corda, o rapaz já havia passado a corda no corpo e instalado numa cadeirinha e faltava, o sargento da Polícia Militar dos Bombeiros de São Paulo falou, Lordelo, faltava 30 segundos, eu já ia resgatá-lo. Mas antes dos 30 segundos, o prédio começou a ruir, a gente consegue ver nas imagens que o prédio começou a tombar e naquele momento o sargento teve que voltar para o seu local, arriscou a própria vida e nesse caso foram 30 segundos que infelizmente não tivemos os 30 segundos e esse rapaz veio a cair nos escombros e praticamente, a gente não está aqui para enganar ninguém, vai ser muito difícil ele ser resgatado com vida. Lordelo, obrigada pela sua participação. A gente volta com você até o final do jornal, então peço para que você aguarde mais um instantinho. E agora vamos às notícias internacionais. O Dia do Trabalhador foi marcado por protestos violentos em várias cidades, várias capitais pelo mundo. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o correspondente em Paris, Luciano Júnior. No Chile, um cenário de guerra. De um lado, o exército com jatos d'água e bombas de efeito moral. De outro, manifestantes irritados, atirando pedras e partindo para cima dos policiais. Várias pessoas foram detidas. Na Ásia, os indonésios reforçaram a segurança com um cordão de isolamento de aço para evitar confrontos entre policiais e manifestantes. Os sul-coreanos preferiram cantar pelo trabalho e pedir uma reestruturação nas indústrias naval e automobilística e melhorias no salário mínimo do país. Já nas Filipinas, queimar um boneco com o rosto do presidente Rodrigo Duterte foi a maneira encontrada para pedir mais empregos regularizados e menos contratos trabalhistas. Istambul, na Turquia, foi palco de confusão. A polícia impediu a marcha dos trabalhadores de ir à Praça Taksim, um dos pontos tradicionais para manifestações. Vários confrontos aconteceram e muitas pessoas foram presas. A Praça Taksim tem um valor simbólico no Dia do Trabalho. Foi nesta data, em 1977, que 37 pessoas morreram após um atentado. Em Bagdá, os iraquianos pediram melhores condições de trabalho e lançaram acusações contra os políticos, chamando-os de corruptos e incompetentes. Aumento de 100% do salário mínimo foi o pedido dos manifestantes no Líbano. Atualmente, o piso é a metade, o que corresponde a R$ 1.600. Chegando à Europa, na Grécia, flores para os trabalhadores. Parte do transporte público parou e a marcha saiu do parlamento grego, terminando em frente à embaixada dos Estados Unidos. Na Rússia, a Red Square ficou ainda mais vermelha, com a concentração de 120 mil pessoas. Bandeiras de Stalin e Lenin e slogans como Paz, Trabalho e Maio deram o tom da festa. No palco, o vice-presidente do Partido Comunista pediu união aos trabalhadores do país. E teve mais. Holanda, Itália, Espanha. Aqui na França, como manda a tradição, o Dia do Trabalho também foi muito comemorado. Os trabalhadores saíram por todas as ruas do país e aproveitaram o evento para fazer reclamações sobre a reforma trabalhista do governo de Emmanuel Macron.
Em Paris, o ponto de encontro da grande marcha foi a Praça da Bastilha, mas em várias partes da cidade houve violência. Lojas, restaurantes, supermercados e carros foram depredados. Este foi incendiado. A polícia francesa precisou usar gás lacrimogênio para conter a hostilidade dos manifestantes. Segundo os agentes, cerca de 1.200 black blocs participaram da marcha e geraram problemas. Foram momentos de pânico. Sem contar as depredações e imóveis pichados. Pelo menos 200 pessoas foram detidas após as confusões. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. E os Estados Unidos fecharam um acordo preliminar com o Brasil sobre as taxas de importação de aço e alumínio. Agora, a negociação terá de ser finalizada até o dia 1º de junho. Os detalhes com o correspondente em Los Angeles, Fábio Borges. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu prorrogar até o dia 1º de junho a isenção do aumento de impostos sobre as importações de aço e alumínio produzidos no Brasil. As novas taxas entrariam em vigor nesta terça-feira, mas neste decreto, divulgado pela Casa Branca, Trump afirmou que o governo americano alcançou acordos em princípio com o Brasil, Argentina e Austrália. O comunicado explica ainda que os detalhes da negociação serão concluídos em 30 dias. Até o dia 23 de março, a taxa de importação imposta pelos Estados Unidos era de 0,9% para o aço e de 2% para o alumínio. Os novos impostos saltaram para 25% para o aço e 10% para o alumínio. As tarifas valem para todos os países, com isenção para o Brasil, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, México, Canadá e membros da União Europeia. A prorrogação da isenção das novas taxas de importação de aço é essencial para o funcionamento da indústria siderúrgica brasileira. Isso porque os americanos são os maiores compradores de aço do país. 1/3 de todas as exportações desse metal, produzido no Brasil, vem aqui para os Estados Unidos. Só no ano passado, a indústria siderúrgica brasileira exportou 2 bilhões e 630 milhões de dólares em aço para os norte-americanos. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. 29.269.987 brasileiros entregaram a declaração do imposto de renda. O número superou a expectativa da Receita Federal em quase 500 mil de pessoas. De acordo com o fisco, o resultado se deve ao fato de mais contribuintes terem cumprido o prazo, que acabou na noite de ontem. Quem ainda não prestou contas ao leão poderá entregar a declaração a partir desta quarta-feira, mas terá de pagar multa de no mínimo R$ 165. O valor poderá chegar até 20% do imposto de renda devido. Chegou a hora do esporte no Rede TV News. Pois é, Amanda. O Silvio Luiz está aqui com a gente. Silvio, fala, seu Augusto. Tudo bem? Boa noite para você. Boa noite. Que jogaço hoje, hein? Bayern e Real Madrid. Mas olha aqui, ó. Já temos um finalista e ele é o Real Madrid. No primeiro jogo lá em Munique ganhou 2-1. Hoje, meteram a mão no chucrute lá em Madrid, cara. 2-2 e com esse resultado o Madrid é o primeiro finalista. Amanhã tem o segundo. O Liverpool ganhou de 5-2 lá em Liverpool e amanhã joga em Roma às 15h45 para ver o que vai acontecer. Quer que eu diga uma coisa? Vai dar Real e Liverpool. E agora aquele girozinho básico para todo mundo ficar o feriado tranquilo. O Corinthians enfrenta o Independente amanhã em Itaquera com um desfalque importante. O lateral Fagner sofreu uma lesão na coxa direita. Aliás, o jogador que é a opção do técnico Tite na seleção brasileira corre o risco de ficar até um mês afastado dos gramados. Outro que está de molho é o meia Diego do Flamengo. Um exame constatou uma contusão no joelho direito do jogador. Ele está fora da partida desta quarta-feira contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil e do duelo contra o Internacional domingo pelo Brasileirão. O egípcio está demais. Salah foi eleito pelos jornalistas britânicos o jogador do ano na Inglaterra. O atacante do Liverpool é o artilheiro da Premier League com 31 gols. E a Libertadores rola aqui no nosso continente aqui.
Fase de grupos, o Grêmio já está ganhando 2-0 do Cerro Porteño, que é de Paraguai. E logo mais às 21h30, o Nacional recebe o Santos numa parada dificílima para o time brasileiro. Meninos, hasta amanhã. Muito bem, obrigado, Silvio Luiz. A gente volta a falar sobre a tragédia aqui em São Paulo, onde o incêndio provocou o desabamento de um prédio de 24 andares no centro da capital paulista. É lá que está a nossa repórter Caroline Rosito com as últimas informações dessa noite. Carol. Amanda, o trabalho dos bombeiros já dura 19 horas e eles vão continuar aqui a noite toda. Como disse o capitão Marcos Palumba na nossa entrevista, a prioridade, o foco principal é a busca por sobreviventes. Até agora, 34 pessoas ainda não foram localizadas, mas oficialmente apenas um homem é considerado desaparecido. A região continua isolada, bloqueada, as ruas fechadas aqui nas proximidades onde aconteceu o desabamento e deve continuar assim nos próximos dias. De São Paulo, Caroline Rosito para o Rede TV News. Nosso especialista em segurança, Jorge Lordello, está aqui com a gente. Queria te fazer uma pergunta, Lordello. Esses líderes de movimentos sociais que estimulam essas invasões tiram o corpo fora nessa hora e culpam as autoridades. O que disse o Guilherme Boulos? Olha, o Guilherme Boulos fez um vídeo e postou na rede social Facebook e foi noticiado. Boulos quer investigação sobre causa do incêndio. Espera um pouquinho. A Rede TV está cobrindo o caso lá em loco e praticamente já resolveu o assunto. Boulos, no 5º andar, houve um problema, houve uma explosão, pegou fogo no prédio inteiro. Vamos aguardar agora a investigação e acredito que rapidamente vão chegar as causas do incêndio e do desabamento. Ok, mas o Boulos também deveria pedir investigação sobre a notícia que veio no esteio do desabamento, que é a notícia pavorosa que algumas das pessoas que lá moravam pagavam aluguel, não se sabe para quem, de 300 a 450 reais. E, na verdade, Augusto, depois da Lava Jato, o brasileiro não quer mais saber de jeitinho. O brasileiro não quer mais saber de sem vergonhice. O movimento social ele tem que existir quando ele é puro, quando ele é natural e quando ele visa ajudar as pessoas mais humildes. Agora, se ficar comprovado que movimentos sociais no Brasil visam ganhar dinheiro, assim como as milícias no Rio, aí sim, seu Boulos, é caso de polícia. É caso de prisão, assim como a Lava Jato tem feito, colocando muita gente na cadeia que merecia estar há muito tempo. Lordello, a gente viu as imagens desse prédio, era um prédio bonito, né? Da década de 60, já abrigou a sede do INSS, a sede da Polícia Federal, até a superintendência da PF se mudar para Lapa, onde fica atualmente em São Paulo. Eu pergunto a você, o que acontece para que esses prédios, que são prédios bons, sejam abandonados pelo poder público? Na verdade, Amanda, esse prédio, a gente mora em São Paulo, eu adoro passar no Largo Paissandu e quando passar agora eu vou ficar triste. Porque é um prédio da década de 60, um prédio bonito, um prédio imponente. Esse prédio, ele já passou por diversos órgãos públicos, que em determinado momento aquele órgão público fecha, você espera para fazer outra coisa. Mas na verdade, Amanda, ele foi invadido. O prédio já tinha uma destinação. Mas o governo não pôde colocar a destinação que queria, porque houve uma invasão. E essa invasão perdurou por muitos anos e não podemos mais aceitar isso. A população daquela região, entrevistada pela reportagem do Rede TV News, disse que lá era uma imundície, era rato entrando e saindo, isso no centro de São Paulo. Então, nós temos que ter rapidez nessa questão da reintegração. Outro ponto que eu quero levantar, e o telespectador do Rede TV News vai entender. Nós temos aqui em São Paulo, Amanda, em algumas situações e bairros de São Paulo, onde a pessoa tem um imóvel pequeno, imóvel de família, não consegue alugar e estão invadindo. Em alguns casos, Augusto, o morador é obrigado a fazer um muro fechando a sua casa para não ser invadida por pessoas que não querem pagar aluguel. Então nós temos que distinguir o que é movimento social bacana, correto, lutando pelo direito da pessoa mais humilde, mas o que é o movimento social malandro, o movimento social que quer lucro, ou o movimento social que quer dividendos. E aí sim, distinguindo, colocar na cadeia a quem de direito.
Lordela, até porque não era um prédio para pessoas, né? Era um prédio comercial que foi invadido, que você invade para outra destinação. Obrigado, Lordela. Obrigado pela sua participação. Obrigada pela sua participação, Lordela. Agora uma última notícia. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas na queda de um avião de pequeno porte em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da tarde. Segundo a Polícia Ambiental, a aeronave vinha de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e não conseguiu pousar porque o piloto perdeu o controle. O avião caiu próximo a uma rodovia. De acordo com as primeiras informações, 4 vítimas foram socorridas pelos bombeiros. As outras foram atendidas no local e liberadas. O Rede TV News fica por aqui. Mais notícias você vai ter no Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você. Uma boa noite, até amanhã.